A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A mensagem de hoje está localizada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículos do número 29 até o 39. E o título que nos traz é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo, Jesus dali chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase 1000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Eu quero me deter no versículo 35 do capítulo 15, que diz assim: Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. O texto aqui vai dizer, como falado, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Mas eu acredito aqui que há muito mais que somente isto. Conforme o versículo que diz, que nós lemos, 35, então mandou a multidão que se assentasse no chão. Existe aqui uma ordem para 3 milagres. Uma ordem para 3 milagres. Depois de Jesus realizar tantos milagres, ele ainda, nesse versículo, manda a multidão que se assentasse no chão, porque o povo ia contemplar uma ordem e 3 milagres ainda. Eu quero apontar aqui para você 3 tópicos. E o primeiro tópico: o que Jesus disse para você? Ele não falou para você sentar no chão. Então a ordem era esperar em mim. Esperar em mim. Para que isso aconteça, você precisa ser obediente à ordem de Jesus. Ele disse: a multidão. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Em outras palavras, agora é esperar em mim. Vocês estão num deserto. Agora é esperar em mim. A ordem não é você fazer. Até porque então isso aqui é algo para o Deus do impossível. A ordem é esperar em mim. Jesus falou, mandou a multidão que se assentasse no chão. Mas o que você tem feito? Quando Jesus fala à multidão para se assentar no chão, acontece 3 coisas. A primeira coisa que acontece: todos comeram. No versículo diz assim: e todos comeram
esses saciaram, levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então, conforme Jesus disse, esperai em mim, porque todos vão comer. E aí, você lembra do tema? Uma ordem para 3 milagres. A segunda coisa que acontece, todos se saciaram, além de comer, todos se saciaram. Quer dizer, Jesus só poderia dar o suficiente para eles, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que todos se saciaram. Ficaram satisfeitos com aquilo que Jesus providenciou para eles. E a terceira coisa que acontece de todos, sobejou ainda 7 cestos cheios de pedaços. Conforme o versículo diz assim, todos comeram e saciaram, e levantaram-se do que se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Mas a ordem de Jesus era, então mandou a multidão que se assentasse no chão. E aí, quer desfrutar das bênçãos de Deus? Quer que aconteça milagres na sua vida? A ordem de Jesus é esperar em mim, que eu sou o provedor de todas as coisas. Então, espera em mim. E vamos lembrar um versículo? Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E aí, você lembra o Salmo 40? O salmista estava bem enrascado, hein? É sim! Como diz, estava em maus lençóis. Eu vou lembrar para você. No versículo 1, e no 2 e no 3 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Eu vou ler o 4 para você. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O que Jesus disse para você? No versículo 35 eu vou reforçar, então mandou Jesus a multidão que se assentasse no chão, não fizesse mais nada. Deixa comigo. Deixa comigo. Ele é o teu provedor. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus. Ei, confia em Jesus.